O Solar Halden, apesar de sua grandiosidade, parecia sempre suspenso no tempo. Os corredores amplos exibiam lustres imponentes e paredes impecavelmente alinhadas, mas o ambiente permanecia silencioso, como se cada objeto evitasse produzir qualquer ruído que pudesse perturbar a rotina de sua dona. Livia Halden movia-se lentamente pelos espaços, guiando sua cadeira de rodas com os movimentos controlados que se tornaram parte de sua vida. O som suave das rodas percorrendo o chão polido era o único que preenchia o ar, lembrando a todos que ela estava ali, presente e ausente ao mesmo tempo. Livia costumava passar longos períodos na sala de vidro, um espaço que oferecia vista para o vasto jardim interno. Ali, ela observava o vento balançar as folhas, criando ondulações delicadas na vegetação. O jardim era vivo, vibrante, mas ela não conseguia sentir que fazia parte daquele movimento. Era como se algo invisível separasse sua existência do resto do mundo. Desde o acidente, seu corpo obedecia, porém seu coração se recusava a acompanhar o ritmo da vida que continuava ao redor. Os funcionários mantinham distância respeitosa, sempre atentos para não ultrapassar limites invisíveis que a própria Livia criou com o tempo. Era mais fácil assim. Quanto menos pessoas se aproximassem, menos perguntas surgiriam e menos lembranças retornariam. Ela havia aperfeiçoado a arte de não se abrir. A rotina cuidadosamente estruturada se tornou um escudo eficiente contra aquilo que não queria enfrentar. Naquela manhã, o céu de Miravalli tingia as janelas com um brilho suave. Livia ajustou a posição na cadeira, sentindo uma leve rigidez nas mãos. Respirou fundo, tentando afastar a sensação constante de que algo dentro dela permanecia preso. Sua atenção se desviou quando ouviu passos discretos vindo do corredor lateral. Eram passos novos. Não faziam parte do padrão habitual dos empregados mais antigos. Logo a porta deslizou silenciosamente e um homem jovem entrou no ambiente. Seus movimentos eram calmos e precisos, como se estudasse cada gesto antes de executá-lo. Ronan Vall, recém-contratado para auxiliar na manutenção geral do Solar Halden, carregava consigo um ar de serenidade incomum. Ele se aproximou apenas o suficiente para que Livia percebesse sua presença, mas manteve distância segura, demonstrando respeito pela atmosfera delicada do lugar. Ela ergueu o olhar com cautela. Ainda não se acostumara a ver novas pessoas circulando pela mansão. Ronan fez um aceno curto, educado, sem expor um sorriso intrusivo. Apenas reconheceu sua presença. "Mas precisa de algo arrumado por aqui?" perguntou ele, mantendo a voz baixa para não quebrar o clima quieto da sala. "Não", respondeu Livia, com um tom mais firme do que pretendia. Não estava acostumada a conversas inesperadas. Ronan assentiu e começou a inspecionar discretamente uma das estruturas de madeira próximas às janelas. Ele fazia seu trabalho com uma atenção que chamava atenção por si só. Movia-se com precisão, como se tivesse aprendido a existir sem incomodar o ambiente ao redor. Livia observou que ele evitava contato visual excessivo, o que para ela era um alívio. Mesmo assim, algo na presença dele parecia alterar o equilíbrio estável do solar. Não era incômodo, mas também não era neutro. Sua mente, treinada para afastar reflexões profundas, tentou ignorar a sensação. No entanto, conforme Ronan se aproximava do jardim interno para verificar um suporte de irrigação, Livia percebeu que seus olhos seguiam os movimentos dele com certa curiosidade involuntária. O jardim permanecia o mesmo, vibrante e silencioso. Ronan caminhou até o centro do espaço, agachou-se para observar uma das estruturas e, ao erguer o olhar, encontrou Livia observando através da parede de vidro. Ele não sorriu, mas seus olhos demonstraram uma compreensão silenciosa, como se estivesse acostumado a conviver com pessoas cuja dor não era visível à primeira vista. Sem perceber, Livia desviou o olhar para evitar qualquer interpretação equivocada.
Não estava pronta para alguém que lhe oferecesse atenção sem julgamento. A presença de Ronan trazia um tipo de energia que ela não esperava sentir, uma energia que parecia contrariar a quietude que dominava sua vida desde o acidente. Algum tempo depois, ela decidiu se deslocar até o jardim. Era um percurso que raramente fazia, mas naquele dia sentiu necessidade de mudar o cenário. Ronan ainda trabalhava ali, ajustando pequenas peças da estrutura. Quando a viu se aproximar, levantou-se imediatamente, adotando postura respeitosa. Lívia observou as plantas, tentando ignorar o fato de que ele a olhava com atenção discreta. "Este lugar sempre foi importante para mim", disse ela com voz neutra, quase como se estivesse falando consigo. "Dá para perceber", respondeu Ronan. "Tem algo vivo aqui, algo que não aparece em muitos jardins." Lívia franziu levemente o senho, surpresa com a resposta. Geralmente os funcionários comentavam apenas sobre manutenção ou estética, nunca sobre a energia do lugar. "As pessoas acham que jardins são só decoração", continuou ele, "mas às vezes são refúgios, lugares onde algo dentro da gente tenta voltar." As palavras ecoaram dentro dela de forma inesperada. Lívia manteve o olhar sobre o canteiro de flores, tentando não demonstrar reação. Ronan não parecia tentar impressioná-la. Suas palavras simplesmente vinham de um lugar verdadeiro. "Por que diz isso?" perguntou ela. Finalmente, encarando o rosto dele, Ronan respirou fundo antes de responder. "Porque já vi pessoas perderem a vontade de viver e encontrarem algum sinal de volta em lugares tranquilos como este. Não sei qual é a sua história, mas reconheço quando alguém se desconectou de si." Lívia endureceu a expressão. Aquelas palavras atingiram algo que ela mantinha profundamente protegido. "Não o contratei para analisar minha vida", disse ela, mantendo postura firme. "Eu sei, não estou analisando, só estou dizendo o que vejo." Houve um silêncio. O vento balançou as folhas, criando um som suave, que preencheu o espaço entre eles. Então Ronan deu alguns passos adiante e, sem elevar a voz, pronunciou algo que alteraria o curso da vida de Lívia. "Eu vou te devolver a vida." A frase atravessou o ar com clareza e determinação. Não havia arrogância nem promessa vazia, apenas convicção tranquila. Lívia sentiu o corpo tensionar. Seu coração acelerou com uma mistura de incredulidade e irritação. Quem era ele para dizer algo assim? Quem ele pensava ser? "O que disse?" perguntou ela, com a voz mais instável do que gostaria. "Que vou te devolver a vida", repetiu Ronan, agora com um leve recuo, como se deixasse claro que não pretendia avançar mais do que ela permitisse. Não no sentido de curar o que o corpo não pode, mas no sentido de ajudar a encontrar aquilo que você perdeu, aquilo que ainda está aí, mesmo que pareça distante. Lívia sentiu uma onda de emoções desorganizadas. Raiva pelo atrevimento, espanto pela ousadia, medo pela possibilidade de ele enxergar algo que ela evitava enfrentar. "Não fale como se me conhecesse", disse ela, respirando fundo para recuperar o controle. "Você não sabe nada sobre mim. Sei que você está viva, mas não está vivendo", respondeu Ronan com simplicidade. Essas palavras mexeram com camadas profundas de sua memória. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar o confronto emocional que não estava preparada para enfrentar. O jardim parecia mais silencioso que antes. Até o vento diminuíra. Volte ao seu trabalho", disse ela, finalmente tentando restaurar a ordem do ambiente. Ronan assentiu, respeitando seus limites. Voltou para a estrutura de irrigação, enquanto Lívia se afastava lentamente, sentindo o peso da frase ecoar dentro dela de forma quase física. Ao retornar para a sala de vidro, percebeu que suas mãos tremiam levemente. Algo havia sido despertado, algo que ela acreditava estar totalmente adormecido. A frase de Ronan se repetia em sua mente com insistência inesperada. Ele não parecia um homem que falava por impulso. Parecia alguém que dizia apenas o que acreditava. E isso
a perturbava ainda mais. Enquanto o dia avançava, Lívia percebeu que nada no Solarhalden parecia igual. A mansão continuava silenciosa, imponente, porém havia algo novo no ar. Algo que ela não sabia nomear, mas que a obrigava a reconhecer que sua vida talvez estivesse prestes a mudar, mesmo que ela não tivesse pedido por isso. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio do solar não parecia apenas vazio. Parecia estar aguardando algo. Algo que, naquele momento, ela ainda não estava pronta para compreender. Naquela noite, o Solarhalden parecia ainda mais vasto do que o habitual. Os corredores, que sempre transmitiam uma sensação de ordem e distância, agora pareciam observar Lívia enquanto ela se deslocava em direção ao seu quarto. O som das rodas ecoava discretamente pelo chão, acompanhando o ritmo acelerado dos pensamentos que insistiam em voltar à mesma frase. Eu vou te devolver a vida. Ela havia ouvido muitas coisas ao longo da vida. Elogios, críticas, conselhos, promessas. Porém, nenhuma frase recente havia atravessado suas defesas como aquela. Talvez porque, em certa medida, tocasse justamente no ponto que ela se esforçava tanto para negar. Não se tratava apenas de estar em uma cadeira de rodas. Tratava-se de admitir que, desde o acidente, ela se limitava a existir, sem realmente viver. Ao entrar no quarto, o ambiente organizado a recebeu com o mesmo silêncio habitual. A cama arrumada, a estante impecável, a mesa com alguns objetos cuidadosamente posicionados. Nada fora do lugar. Nada que sugerisse que ali vivia alguém em conflito. Essa era uma das formas que Lívia encontrara para manter controle. Se não podia controlar o que acontecia dentro de si, ao menos controlaria tudo aquilo que estivesse ao alcance de suas mãos. Ela fechou os olhos por um momento, apoiando levemente as mãos sobre os apoios da cadeira. A imagem de Ronan no jardim, dizendo aquelas palavras com tanta certeza, reapareceu com nitidez. Havia algo nos olhos dele que a incomodava profundamente. Não era pena, não era curiosidade. Era uma espécie de compreensão silenciosa, como se ele reconhecesse algo nela que muitos não percebiam. Lívia tentou afastar o pensamento, mas quanto mais lutava, mais a frase ganhava força. A ideia de alguém devolver algo tão essencial quanto a vida parecia absurda. E ainda assim, uma parte muito pequena e quase esquecida dentro dela se perguntava se isso poderia ser verdade de alguma forma. Ainda lembrava, com clareza dolorosa, do período logo após o acidente. As primeiras tentativas de se adaptar à nova condição, as visitas constantes de pessoas que diziam que tudo ficaria bem e pouco depois desapareciam gradualmente. A rotina de tratamentos, os olhares discretos de curiosidade, as conversas cortadas pela metade com medo de tocar em assunto sensível. Aos poucos, ela havia se fechado. Não como decisão consciente, mas como mecanismo de proteção. Em determinado momento, simplesmente parou de acreditar que o futuro pudesse trazer algo realmente novo. Talvez por isso a frase de Ronan a tivesse atingido como uma ruptura. Não se tratava apenas do conteúdo, mas do atrevimento de sugerir que ainda existia algo a ser recuperado. Na manhã seguinte, o solar retomou seu funcionamento habitual. Funcionários circulavam pelos corredores, cada um dedicado às suas tarefas. Uns trocavam poucas palavras, outros avançavam em silêncio, respeitando a atmosfera que a própria casa parecia impor. Lívia, no entanto, acordou com um peso diferente. Não era apenas físico, era a sensação de que, em algum lugar dentro dela, uma porta, antes trancada, havia sido ligeiramente entreaberta. Ao dirigir sua cadeira até a sala de refeições, pôde ouvir cochichos discretos vindos de um cômodo próximo. Não conseguia distinguir as palavras, mas reconhecia o tom. Comentários baixos, frases cortadas assim que percebiam a aproximação de alguém importante. Aquilo não era novidade. O que era novo, porém, era o pensamento que imediatamente atravessou sua mente. Será que falavam dela e de Ronan?
Sentou-se à mesa, mantendo a postura ereta, o olhar controlado. Um dos funcionários mais antigos aproximou-se para servi-la, com a mesma cordialidade formal de sempre. "Bom dia, Sra. Haldane", disse ele. Ela respondeu com um aceno de cabeça. Ainda não tinha energia para conversas triviais. Enquanto comia devagar, pensou em como a presença de uma única pessoa havia sido suficiente para alterar o clima dentro do solar. Pessoas novas sempre geravam comentários, mas havia algo diferente naquele caso. Quando terminou, decidiu ir até a sala de vidro novamente. O jardim interno era visível dali, e ela sabia que em algum momento Ronan apareceria para seguir alguma tarefa de manutenção. Uma parte dela queria evitá-lo, como forma de negar a importância que suas palavras haviam ganhado. Outra parte, mais curiosa e inquieta, queria observá-lo com mais atenção, entender quem ele era, de onde vinha, o que o fazia falar com tanta convicção sobre coisas que a maioria evitava comentar. Não precisou esperar muito. Pouco depois, viu a figura dele surgir do lado de fora, carregando alguns utensílios de trabalho. Ele parecia em paz no meio do jardim, como se aquele ambiente o acolhesse tanto quanto a própria casa. Sentou-se sobre uma estrutura baixa para ajustar uma peça, concentrado no que fazia. Lívia sentiu algo estranho, um incômodo acompanhado de curiosidade. Era raro alguém despertar nela esse tipo de reação. Tomou uma decisão impulsiva. Guiando a cadeira com firmeza, dirigiu-se ao corredor que levava ao jardim interno. Ao cruzar a porta de vidro, sentiu o ar distinto daquele espaço. A temperatura parecia mais amena, o som mais suave. Havia um perfume leve vindo das plantas, criando uma sensação de refúgio que ela conhecia bem, mas que há muito tempo não permitia experimentar com calma. Ronan ergueu o olhar ao perceber sua presença. Levantou-se imediatamente como um reflexo de respeito. "Sra. Haldane", cumprimentou com a mesma serenidade do dia anterior. Ela o encarou com firmeza, como alguém que não queria demonstrar fraqueza. "Sobre o que disse ontem", começou sem rodeios, "quero entender o que pretendia." Ronan manteve a expressão calma. Não havia surpresa em seus olhos, apenas a percepção de que aquela conversa era inevitável. "Eu sabia que poderia ter soado atrevimento", respondeu. "E aceito se decidir que não devo mais falar desse tipo de coisa. Mas não foi uma promessa vazia." "Não existe isso de devolver a vida de alguém", retrucou Lívia. "Ainda mais quando não se conhece o que essa pessoa viveu." "A vida de alguém não é devolvida com discursos", disse ele. "É devolvida com pequenos movimentos, pequenas escolhas, e com a coragem de olhar para o que foi perdido sem fugir." As palavras tocaram novamente algo dentro dela, e isso a incomodou. "Você fala como se isso fosse simples", respondeu com leve dureza. "Como se bastasse decidir." "Não é simples", afirmou Ronan, "mas é possível. E às vezes, alguém de fora enxerga um caminho que a própria pessoa esqueceu que existia." Lívia respirou fundo, tentando manter o controle emocional. Sentia o impulso de afastá-lo, de finalizar aquela conversa. Mas, ao mesmo tempo, havia uma necessidade inédita de continuar. "E por que se importa tanto com isso?" perguntou. "Você está aqui para trabalhar na manutenção, não para interferir na minha vida." Ronan hesitou por um instante. Não parecia querer expor demais sua própria história, mas também não queria parecer alguém que falava sem fundamento. "Já convivi com pessoas que desistiram de si", disse ele. "Algumas eram próximas, outras nem tanto. Vi o que acontece quando ninguém se interessa em lembrar que elas ainda têm valor. Não quero assistir isso acontecer de novo, se puder fazer algo." Houve um breve silêncio entre os dois. O jardim parecia escutar. "Você não me conhece", repetiu Lívia, porém com menos firmeza. "Não", concordou Ronan, "mas posso conhecer, se me permitir observar. Não para julgar, e sim para apoiar." Essa palavra pesou. Apoio. Era algo que muitos haviam prometido, poucos haviam conseguido oferecer.
Em algum momento, ela começou a acreditar que apoio sincero era uma ilusão. "Mas se eu disser que não quero sua ajuda", provocou, testando o limite dele. "Então, eu continuarei fazendo meu trabalho da melhor forma possível", respondeu ele sem hesitar. "E respeitarei seu desejo. Mas não vou fingir que não vejo alguém que ainda pode encontrar significado na própria vida." Lívia sentiu um misto de irritação e respeito. De irritação, porque ele parecia enxergar além das barreiras que ela havia erguido. De respeito, porque, ao contrário de muitos, ele não parecia movido por interesse ou curiosidade vazia. Antes que pudesse elaborar uma resposta, uma voz mais distante ecoou do corredor. "Senhora Halden", chamou uma funcionária. "A senhora está bem. Precisa de algo." Era Nara, uma das responsáveis pela organização do solar, alguém que trabalhava ali há bastante tempo e que sempre demonstrou lealdade total a Lívia. "Estou bem", respondeu, voltando ligeiramente à postura distante. "Só estava conversando com o Sr. Vale." Nara lançou um olhar rápido para Ronan, que não passou despercebido. Não era hostil, mas tinha uma certa desconfiança, como se quisesse proteger a patroa de qualquer influência inesperada. "Qualquer coisa, estarei ali perto", disse Nara, antes de se afastar. Quando ficaram novamente a sós, um fio de tensão pairou no ar. Lívia percebeu que, além de seus conflitos internos, precisaria lidar com a reação das pessoas à sua volta caso se aproximasse de alguém como Ronan. A mera possibilidade de envolvimento emocional, ainda que em nível de confiança, já despertava inquietação. "As pessoas vão comentar", disse ela, num tom mais baixo. "Elas não entendem quando eu desvio da rotina que criei." "As pessoas comentam sobre qualquer coisa que não compreendem", respondeu Ronan, "mas a vida é sua. E se tudo na sua rotina for pensado para evitar comentários, talvez isso esteja te prendendo mais do que protegendo." Lívia, novamente, sentiu o impacto das palavras. Ele falava com uma honestidade quase desconfortável, sem elevar a voz, sem dramatizar, apenas oferecendo uma visão diferente. "O que você sabe sobre ficar preso?", perguntou ela um pouco mais direta. "O que faz você ter tanta certeza sobre essas coisas?" Ronan respirou fundo, como se medisse até onde poderia ir naquela conversa. "Sei o suficiente", disse ele enfim. "Já estive em situações em que acreditava que nada poderia mudar, em que a culpa e o medo pareciam comandar tudo. Não foi fácil sair disso, e não fiz isso sozinho. Alguém me enxergou quando eu mesmo já não conseguia. Não esqueci disso." Os olhos de Lívia suavizaram por um breve instante. Havia ali um reflexo de algo que compreendia muito bem. A sensação de estar à deriva, de depender de um olhar externo para lembrar que ainda existia um caminho possível. "Então está tentando fazer por mim o que fizeram por você", constatou. "Estou tentando retribuir o que recebi um dia", confirmou ele. "E no fim, o que você fará com isso será sempre escolha sua." Lívia sentiu um cansaço repentino, não físico, mas emocional. Era difícil sustentar diálogos tão profundos depois de tanto tempo se escondendo atrás de respostas curtas e protocolos formais. "Acho que por hoje é suficiente", disse ela, retomando o tom de controle. "Tenho coisas a pensar." "Eu também", respondeu Ronan com um leve aceno. "E como disse, se em algum momento decidir que não quer mais esse tipo de conversa, basta dizer." Ela assentiu e começou a se afastar, guiando a cadeira pelo caminho de volta à sala de vidro. Sentia o coração acelerado, mas também uma estranha leveza. Como se, afinal, falar sobre tudo aquilo não a tivesse destruído, como temia. Pelo contrário, havia algo quase libertador em admitir, ainda que de forma indireta, que sua dor não era inteiramente invisível. Ao longo do dia, os rumores discretos continuaram a circular. Funcionários cruzavam olhares, compartilhavam percepções rápidas sobre a presença de Ronan e o efeito que ele aparentemente exercia sobre a dona do solar. Alguns achavam positivo, outros motivo de preocupação.
Nara, em especial, mantinha uma atenção redobrada. Havia acompanhado de perto a queda de Lívia após o acidente, a retirada gradual da vida social, a construção de uma rotina que a mantinha em segurança, ainda que isolada. Ver alguém novo romper, ainda que levemente essa barreira, despertava nela um instinto protetor. No fim do dia, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, Lívia percebeu que havia passado longos minutos olhando fixamente para uma mesma página sem realmente lê-la. Sua mente insistia em retornar ao jardim, à conversa, ao olhar calmo de Ronan. Tentou, então, formular a pergunta de maneira honesta dentro de si. O que a assustava mais? A possibilidade de Ronan estar enganado sobre ela ou a possibilidade de ele estar certo? Se estivesse enganado, bastaria ignorar, afastar-se e continuar vivendo como vinha fazendo. Mas se estivesse certo, isso significaria admitir que havia se acomodado a uma forma de existência que não honrava tudo o que ainda poderia ser. Essa possibilidade era perturbadora. Ao se preparar para encerrar o dia, uma pequena lembrança surgiu, de um tempo distante, anterior ao acidente, em que alguém, em uma conversa qualquer, havia mencionado que Lívia tinha uma qualidade rara: a capacidade de recomeçar quando tudo parecia perdido. Naquele momento ela riu, achando exagero. Mais tarde, após o acidente, essa lembrança se tornou incômoda, porque parecia uma ironia cruel. Agora, porém, algo diferente acontecia. A lembrança da frase se juntava a outra, recente. Eu vou te devolver a vida. Talvez, pensou ela, devolver a vida não fosse um ato milagroso de alguém de fora, mas um processo em que outra pessoa apenas acendia uma luz em um corredor escuro. Não caminharia por ela, mas mostraria que ainda havia um caminho. Fechou os olhos e respirou fundo, permitindo-se, pela primeira vez em muito tempo, admitir que não sabia qual seria seu próximo passo. O que sabia, porém, era que, a partir daquele dia, nenhuma conversa seria totalmente neutra. Cada palavra trocada com Ronan, cada olhar lançado ao jardim, cada silêncio no Solarhalden, carregaria o peso de uma promessa. Uma promessa que não foi pedida, mas que de algum modo havia alcançado justamente o ponto mais adormecido de sua alma. E isso por si só já era suficiente para abalar tudo o que ela acreditava ter decidido sobre o próprio destino. Os dias seguintes no Solarhalden pareciam se mover em ritmo diferente. Nada mudara de forma explícita, mas havia algo sutil no ar. Uma vibração quase imperceptível que atravessava os corredores, os jardins, até mesmo o modo como os funcionários se comportavam. Lívia percebia isso com clareza crescente, embora não admitisse em voz alta. A rotina continuava a mesma. Acordar, circular pela casa, observar o jardim, trabalhar brevemente em documentos antigos, tentar reorganizar partes de sua vida que estavam paradas há muito tempo. No entanto, agora havia uma presença constante em seus pensamentos. Ronan Valley. Ele não era invasivo. Mantinha respeito absoluto por seus limites. Falava apenas quando necessário. Nunca repetia a ousadia das primeiras palavras. No entanto, cada gesto seu carregava uma espécie de intenção silenciosa, como se estivesse criando espaço para que ela respirasse diferente, ainda que não percebesse. Naquela manhã, ao acordar, Lívia sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Um leve impulso de se mover, não fisicamente, mas emocionalmente. Era como se o mundo ao redor tivesse ganhado um brilho discreto, não por causa de qualquer mudança visível, mas porque algo dentro dela, adormecido por tanto tempo, começava a despertar. Decidiu ir até a biblioteca da casa. Um cômodo que evitava desde o acidente. Ali, antes, passava horas lendo, estudando, criando projetos para o futuro. Depois do acidente, no entanto, aquele espaço havia se transformado em um lembrete doloroso da vida que acreditava ter perdido. Sempre que tentava entrar ali, sentia uma pressão no peito,
como se o ar ficasse pesado demais para respirar. Mas, naquele dia, direcionou sua cadeira para o corredor que levava à biblioteca sem saber exatamente por quê. Talvez porque estivesse cansada de caminhar sempre pelos mesmos lugares. Talvez porque, de algum modo, Ronan havia plantado a ideia de que enfrentar espaços evitados fazia parte do processo de se reencontrar. Quando chegou diante das portas duplas de madeira escura, hesitou. Tocou levemente a maçaneta fria. Parte dela desejava recuar. A outra parte queria avançar. Ela respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos e, com um movimento firme, abriu as portas. A biblioteca estava exatamente como lembrava. Estantes altas, cheiro de papel antigo, mesas bem posicionadas, luz suave entrando pelas janelas. O ar parecia quase sagrado e, ao mesmo tempo, pesado. A sensação familiar de aperto no peito voltou, mas dessa vez veio acompanhada de algo diferente. Uma vontade sutil de permanecer ali, mesmo que doesse. Lívia avançou lentamente. Seus olhos percorriam as estantes, reconhecendo títulos que costumava adorar. Então, de repente, um livro em particular chamou sua atenção. Não pelo conteúdo, mas pela posição. Estava levemente fora de alinhamento, como se alguém o tivesse movido recentemente. Ela o retirou com cuidado. Era um diário pessoal, não um diário escrito à mão, mas um compilado de anotações sobre projetos antigos. Nele, Lívia registrara ideias de negócios, reflexões sobre liderança, esboços de iniciativas que pretendia desenvolver na cidade de Miravalhe. Folheou algumas páginas e, de imediato, algo a atingiu com força inesperada. Uma anotação escrita em letras firmes. A vida não para quando algo nos quebra. Só muda de forma. Nosso papel é descobrir qual forma ela quer assumir. Lívia fechou os olhos, sentindo a lembrança daquele momento surgir com nitidez. Lembrava exatamente quando havia escrito aquela frase. Era uma época em que acreditava profundamente na própria capacidade de enxergar possibilidades, mesmo em meio à crise. Um tempo em que sua força era algo sólido, visível, quase contagiante. Ler aquilo agora parecia cruel, como se estivesse olhando para uma versão de si mesma que não existia mais. O som da porta se abrindo suavemente fez Lívia erguer o olhar. Ronan apareceu no vão, parecendo surpreso em vê-la ali. Ele hesitou por um instante, como se avaliasse se deveria entrar. "Desculpe", disse ele. "Não sabia que estava aqui." "Está tudo bem", respondeu Lívia, com um tom que até ela achou estranho. Não havia irritação, apenas uma leveza que não esperava sentir. Ronan deu alguns passos para dentro, observando o ambiente. Seus olhos percorreram as estantes, como se reconhecesse a importância daquele espaço para ela. "Faz tempo que não vinha aqui", comentou ele com suavidade. Lívia, ainda segurando o diário, assentiu. "Faz muito tempo. Eu evitava este lugar. Me lembrava demais do que perdi." Ronan permaneceu em silêncio por alguns segundos, respeitando o peso daquela confissão. "E agora?", perguntou. "O que fez você entrar novamente?" Ela pensou por um instante antes de responder. "Acho que fiquei cansada de fugir. Ou talvez..." Hesitou. "Talvez você tenha me feito acreditar que alguns lugares precisam ser revisitados." Ronan baixou o olhar, como se absorvesse suas palavras com cuidado. "Não sou eu que faz isso", disse ele. "É você. A decisão de voltar aqui foi sua. Eu só disse algo que talvez você já soubesse, mas não queria ouvir." A sinceridade dele tocou um ponto sensível em Lívia. Não havia arrogância na fala, apenas verdade. Ela abriu o diário novamente, mostrando a frase escrita. "Eu escrevi isso", disse, "antes de tudo mudar, antes de perder a noção de quem eu era." Ronan se aproximou um pouco mais, ainda mantendo distância respeitosa. "Você não perdeu", afirmou. "Só deixou de olhar. Isso aqui", apontou para o diário, "é parte de você, não desapareceu. Apenas ficou guardado." Lívia engoliu em seco.
Sentia o peso das emoções querendo romper, mas mantinha o controle, como fazia há tanto tempo. Não é fácil, disse ela. Rever coisas que mostram quem eu poderia ter sido. Talvez, respondeu Ronan, mas também mostra quem você ainda pode ser. As palavras ecoaram dentro dela, como se abrissem uma janela que estava trancada há muito tempo. Era uma ideia simples, mas poderosa. Antes que pudesse responder, Ronan desviou o olhar para uma das prateleiras laterais, como se algo tivesse chamado sua atenção. Ele caminhou até lá e pegou um pequeno objeto. Era um porta-retrato que claramente havia sido deslocado de lugar. Ele o entregou com cuidado a Lívia. No retrato, ela aparecia sorrindo, não o sorriso formal que costumava usar em eventos, mas um sorriso espontâneo, verdadeiro. Ao lado dela estava uma pessoa que não via fazia anos, uma relação que havia se desfeito pouco antes do acidente, um rompimento que, embora silencioso, havia partido algo dentro dela. O impacto da imagem foi imediato. Ela não chorou, mas sentiu o coração apertar de um jeito conhecido. Eu não lembrava que isso estava aqui, murmurou. Algumas memórias se escondem quando estamos feridos demais para lidar com elas, respondeu Ronan. Mas escondidas ou não, continuam fazendo parte de quem somos. Lívia deixou o retrato descansar em seu colo enquanto tentava lidar com a enxurrada de pensamentos que surgiram. A lembrança daquela relação perdida, dos planos que haviam sido interrompidos, da sensação de abandono que se seguiu. Tudo retornava com uma força intensa, porém não destrutiva como antes. Pela primeira vez, sentia que podia olhar para aquilo sem se despedaçar. Ronan, disse ela com voz baixa, por que você fala desse jeito comigo? Parece que entende coisas que nem eu consigo explicar. Ele respirou fundo, como quem prepara uma resposta difícil. Porque eu sei o que é carregar dor que ninguém vê, explicou. Eu sei o que é parecer inteiro por fora e estar em ruínas por dentro. Sei o que é ser observado de longe como se tudo fosse normal, quando nada é. As palavras ressoaram profundamente. Lívia o observou com atenção pela primeira vez, tentando perceber nuances que antes ignorara. Você fala como se tivesse vivido algo parecido, disse ela. De certa forma, sim, respondeu ele. E assim como você, não falei sobre isso por muito tempo. Até alguém me mostrar que esconder a dor não a diminui, só a torna mais pesada. Lívia desviou o olhar para o diário novamente. Eu costumava acreditar na força das pessoas, disse ela. Acreditava que tudo podia ser reconstruído, que nada era impossível de recomeçar. Hoje isso parece distante. Recomeços não precisam ser grandiosos, disse Ronan. Às vezes começam exatamente assim, abrindo uma porta que você evitou por muito tempo. O silêncio que se instalou não era mais um silêncio desconfortável, era um silêncio de compreensão. Lívia fechou o diário e o segurou com firmeza. Talvez eu não saiba o que fazer com tudo isso ainda, disse ela. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sinto que preciso fugir. Ronan assentiu. Isso é mais do que suficiente para um início. Antes que pudessem continuar, passos apressados soaram no corredor. A porta se abriu ligeiramente e Nara apareceu, visivelmente preocupada ao ver Lívia ali, acompanhada de Ronan. Senhora Haldane, disse ela, estão todos procurando pela senhora. Achamos que pudesse precisar de algo. Lívia olhou para Nara com serenidade incomum. Eu estou bem, respondeu, transmitindo uma tranquilidade que surpreendeu até a própria funcionária. Só precisei revisitar este espaço. Nara fez um aceno ainda desconfiada, mas recuou. Ronan, respeitando o momento, deu um passo para trás. Vou deixá-la com seus pensamentos, disse. Se precisar de algo, estarei no jardim. Ele se retirou com calma, deixando a porta aberta. Lívia permaneceu na biblioteca por alguns minutos, observando o diário em suas mãos, sentindo o impacto das lembranças, mas também uma nova sensação. Uma espécie de coragem discreta, como uma chama pequena acesa no escuro.
Não sabia se estava pronta para mudar sua vida. Não sabia se seria capaz de recuperar tudo o que acreditava ter perdido. Mas reconhecia algo importante. Pela primeira vez desde o acidente, sentia que havia um caminho possível. E de algum modo inexplicável, esse caminho começava a se desenhar a partir das palavras de um homem que mal conhecia, mas que parecia enxergar lá de forma que ninguém mais via. Com o diário no colo e o coração pulsando com uma força silenciosa, Lívia percebeu que a verdade começava a emergir. Não apenas sobre seu passado, mas sobre si mesma. E esse despertar, embora assustador, era também um convite para algo maior. Um convite que ela não sabia se conseguiria aceitar, mas que já não queria ignorar. O dia seguinte amanheceu com uma luz tímida em Miravalli, filtrada pelas nuvens que pareciam pairar sobre a cidade como um aviso silencioso. No Solarhalden, essa luz entrava pelas janelas altas e traçava reflexos suaves pelo chão polido, criando um contraste entre claridade e sombra que refletia exatamente o estado emocional de Lívia. Após o despertar, ela permaneceu por alguns minutos observando o teto, tentando organizar os pensamentos que pareciam se entrelaçar em nós complexos. O que acontecera na biblioteca havia deixado marcas profundas. Reviver antigas ideias, encarar o retrato esquecido, ouvir as palavras de Ronan com tanta resignação e verdade. Tudo aquilo a conduzia inevitavelmente a um território que evitara por tempo demais. O território do passado. Levou algum tempo para se mover, mas quando finalmente se dirigiu ao jardim interno, encontrou Ronan ajustando ferramentas perto de uma das fontes. Ele virou-se ao perceber sua aproximação. Não sorriu, não demonstrou espanto. Apenas a observou com serenidade, como se estivesse pronto para ouvi-la se ela desejasse falar, mas igualmente preparado para permanecer em silêncio se fosse necessário. "Preciso conversar com você", disse ela, indo direto ao ponto. Ronan assentiu. "Claro, o que aconteceu?" Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento. "Quero entender algo", começou. "Desde que você disse aquilo no jardim, meus pensamentos estão voltando para partes da minha vida que eu julgava encerradas. Coisas que enterrei porque achei que era o único jeito de seguir em frente." "E agora?", perguntou ele com suavidade. "Agora vejo que não segui em frente. Só fiquei parada", respondeu ela com honestidade rara. Ronan se aproximou um pouco mais, sem ultrapassar o limite confortável para ela. "O passado não desaparece só porque tentamos ignorá-lo. Ele fica esperando", disse ele. Lívia respirou novamente, desta vez de forma mais intensa, como se estivesse prestes a revelar algo que escondia até de si. "Quero te contar alguma coisa", disse. "Mas preciso que escute sem tentar me confortar. Não estou pronta para isso, só quero dizer em voz alta." "Pode falar", respondeu Ronan. Ela direcionou a cadeira até a sombra de uma grande árvore no centro do jardim. Ali, a luz filtrada parecia acolhedora, como se oferecesse proteção suficiente para confidências difíceis. "Antes do acidente", começou Lívia, "eu estava prestes a assumir um projeto importante em Miravalli. Algo que mudaria a forma como muitas pessoas viam minha família. Era um grande empreendimento social que pretendia transformar espaços abandonados da cidade em centros de desenvolvimento. Eu acreditava profundamente nisso. Era o trabalho de anos." Ronan a ouvia em silêncio total, mas com atenção absoluta. "Eu estava com alguém na época", continuou ela. "Uma pessoa em quem confiava. Alguém que caminhava ao meu lado. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas pouco antes do acidente, essa pessoa me deixou. Disse que eu era intensa demais, que eu exigia demais, que estava sempre olhando para o futuro sem perceber o presente. As palavras saíam com fluidez, mas seu rosto mantinha firmeza treinada. Eu tentei lidar com isso. Tentei seguir com o projeto. Mas o acidente aconteceu logo depois. E quando acordei no hospital, descobri que essa mesma pessoa havia assumido parte do projeto em meu lugar. Disse que era para o bem da empresa,
para manter tudo em movimento. Mas o que realmente fez foi tirar de mim algo que construí com tudo o que tinha. Ronan permaneceu calado por alguns segundos, respeitando o impacto daquele relato. Você perdeu mais do que a mobilidade, disse ele de forma calma. Perdeu confiança. Perdeu parte da sua história. Lívia assentiu com um olhar distante. E o pior, continuou, é que eu deixei isso acontecer. Eu estava tão frágil, tão quebrada, que simplesmente entreguei tudo. Não lutei, não questionei. E desde então nunca mais toquei nesse assunto. Nunca mais tentei recuperar o que era meu. Ronan estreitou levemente o olhar, não em julgamento, mas em compreensão profunda. Às vezes, disse ele, o maior golpe não é o que acontece do lado de fora, mas o que acontece dentro de nós depois. Você não se rendeu porque era fraca. Você estava machucada demais para continuar. Aqueles dizeres tocaram algo em Lívia. Não eram palavras que buscavam envolvê-la em conforto, mas sim colocar tudo em perspectiva. Não havia pena ali, havia reconhecimento. Eu sinto que aquele projeto ainda é parte de mim, admitiu ela, mas não sei se tenho força para olhar para isso de novo. Talvez ainda não tenha, respondeu Ronan com honestidade. Mas pode começar encarando a verdade. A verdade de que algo valioso foi tirado de você. E de que talvez agora seja o momento de decidir se quer recuperar ou transformar aquilo. O vento soprou levemente, balançando as folhas ao redor. O jardim parecia acompanhar a conversa, como se compartilhasse do peso e da renovação que aconteciam ali. Antes que Lívia pudesse responder, uma figura surgiu no corredor que dava acesso ao jardim. Era um homem elegante, vestindo traje formal. Trazia um porte confiante e um sorriso frio que não alcançava os olhos. Lívia empalideceu ao reconhecê-lo. Cale Renford, um nome que não pronunciava havia muito tempo. Ele se aproximou com passos firmes, ignorando a presença de Ronan até chegar próximo demais de Lívia. Faz tempo, Lívia, disse ele, com voz educada, porém afiada. Ronan deu um passo discreto à frente, posicionando-se de maneira sutil ao lado dela, sem agressividade, mas com firme presença. Lívia manteve a postura, apesar da tensão evidente. "O que está fazendo aqui?" perguntou, mantendo a compostura. "Vim tratar de assuntos pendentes", respondeu Kael. "Questões sobre o projeto que você abandonou. Há detalhes que precisamos resolver." As palavras eram um veneno disfarçado. Lívia sentiu o velho aperto no peito retornar, mas dessa vez não recuou. Havia algo diferente nela, algo que vinha se construindo desde os primeiros diálogos com Ronan. "Eu não abandonei nada", disse ela firme. "Você sabe disso." Kael estreitou os olhos, como se tentasse medir o quanto ela havia mudado. "Pense bem, Lívia", disse ele. "Há coisas que não valem a pena ser reviradas." A frase carregava ameaça disfarçada. Ronan deu um passo à frente, desta vez com mais clareza. "Acho melhor manter distância", disse ele sem elevar a voz, mas deixando claro que não permitiria qualquer intimidação. Kael finalmente se voltou para ele. "E você quem é?" "Alguém que trabalha aqui", respondeu Ronan. Kael riu, com desprezo evidente. Funcionários deveriam saber seu lugar. Lívia sentiu o sangue ferver. Algo dentro dela despertou com uma força que não sentia desde antes do acidente. "Ele sabe", disse ela, encarando Kael com firmeza. "Talvez seja você que tenha esquecido o seu." A resposta pegou Kael de surpresa. Ele abriu a boca para retrucar, mas pareceu reconsiderar. Respirou fundo, lançou um último olhar carregado de intenção e se afastou com passos rápidos. Assim que ele desapareceu pelo corredor, Lívia soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Suas mãos tremiam levemente. Ronan se abaixou ao lado dela, mantendo distância respeitosa. "Está bem", ela assentiu, ainda processando tudo. "Estou", respondeu com voz trêmula, porém segura. "Pela primeira vez em muito tempo, acho que estou." Ronan manteve o olhar firme.
Aquela resposta que você deu, disse ele, não veio de alguém quebrado. Veio de alguém que está começando a se reencontrar. Lívia fechou os olhos por um instante, sentindo o impacto da frase. Eu não sei onde isso vai dar, admitiu. Não precisa saber, respondeu Ronan. Só precisa dar o próximo passo. Aquela frase ecoou dentro dela com força renovada. O encontro com Kael havia sido doloroso, mas necessário. A visita inesperada havia trazido à tona tudo aquilo que ela evitava enfrentar. E, ao mesmo tempo, revelado que talvez estivesse mais forte do que imaginava. As sombras do passado não desapareceriam facilmente. Mas agora ela sabia que não precisava enfrentá-las sozinha. Pela primeira vez desde o acidente, Lívia sentia que poderia escolher. Escolher lutar, escolher recuperar, escolher renascer. E essa escolha, silenciosa e profunda, era o início de algo maior. O silêncio do Solarhalden naquela manhã tinha um tom diferente. Não era mais o silêncio pesado e imóvel que acompanhava Lívia desde o acidente. Era um silêncio leve, aberto, como se o ar carregasse a expectativa de algo prestes a florescer. Até os passos dos funcionários pareciam mais suaves, como se percebessem a mudança que começava a irradiar da dona da casa. Lívia acordou antes do habitual. Pela primeira vez em muito tempo, não havia hesitação ao abrir os olhos. Sentiu-se desperta, presente, como se uma parte dela, há tanto tempo adormecida, tivesse finalmente encontrado força para ressurgir. Levantou-se na cadeira, apoiando as mãos com firmeza. Respirou fundo. Havia algo que precisava fazer, e sabia que, para isso, precisava encarar aquilo que evitara por tantos anos. Dirigiu-se ao escritório do Solar, onde guardava documentos, anotações e correspondências antigas. Era um cômodo que raramente visitava, não por má lembrança, mas por simbolizar responsabilidades que ela sentia não conseguir carregar desde o acidente. Conforme entrou, observou as prateleiras organizadas, os papéis empilhados com precisão e a mesa que antes fora o centro de sua vida profissional. Tudo estava intacto, como se aguardasse sua volta. Enquanto percorria o ambiente, um sentimento de saudade misturado com propósito surgiu. Ela sabia exatamente o que buscava. No fundo de uma gaveta, encontrou uma pasta marcada com o nome do projeto que construíra anos antes. Ao tocar nela, sentiu um arrepio. Era como encontrar uma parte de si mesma que acreditara estar perdida para sempre. Abriu a pasta devagar. Lá estavam suas anotações originais, relatórios preliminares, rabiscos de ideias que haviam surgido em momentos de inspiração. Era impossível não lembrar do quanto esse projeto significava. Era mais do que um trabalho. Era um legado. E naquele instante, tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. Ela o queria de volta. Não porque desejava confrontar Cale, mas porque finalmente percebia que aquele projeto ainda pulsava dentro dela. Ainda era parte de quem era, e negar isso a mantinha presa no passado. Interrompendo seus pensamentos, ouviu uma batida suave na porta. Ronan apareceu, observando a cena com atenção cuidadosa. Parece importante, disse ele, olhando para a pasta aberta. Lívia ergueu o olhar. Não havia insegurança em sua expressão, apenas determinação. Este era meu maior projeto, respondeu. Algo que dediquei anos da minha vida. E deixei escapar porque achei que não tinha mais forças para lutar por ele. E agora? Perguntou Ronan. Ela inspirou profundamente. Agora quero reconstruir. Não sei como. Não sei se tenho todas as respostas. Mas não vou mais viver como se estivesse esperando o mundo cair sobre mim. Ronan assentiu, com um brilho discreto nos olhos. Isso é recomeçar. Lívia fechou a pasta com um gesto firme e apoiou a mão sobre a capa, como selando sua decisão. Quero marcar uma reunião com os conselheiros envolvidos nesse projeto, disse ela, e quero que Kael esteja presente. Não vou lidar com isso à distância.
A surpresa de Ronan foi sutil, mas perceptível. Tem certeza absoluta, respondeu ela. Se eu não falar, ele vai continuar acreditando que pode tomar decisões por mim. E eu vou continuar vivendo como se não fosse capaz de tomar decisões por mim mesma. Ronan sorriu. Não um sorriso largo, mas um sorriso de respeito profundo. Então vou te ajudar no que for preciso, disse ele. Lívia respirou fundo, sentindo a confirmação interna de que aquele era o passo que precisaria dar há tanto tempo. A reunião estava marcada para o final do dia seguinte. Ao saber disso, Cale reagiu com desdém velado, mas aceitou. Não esperava que Lívia tivesse coragem para enfrentá-lo diretamente. O conselho também parecia surpreso, porém curioso. Afinal, a herdeira havia se afastado por tanto tempo que muitos acreditavam que ela jamais voltaria a assumir controle de seus próprios projetos. No entanto, naquela tarde, Lívia entrou na sala de reuniões do solar com mais firmeza do que qualquer um esperava. Guiou sua cadeira até o centro da mesa, posicionando-se de um modo que ninguém poderia ignorar sua presença. A sala ficou em silêncio. El se inclinou na cadeira, cruzando os braços. Não pensei que fosse realmente comparecer, disse ele, num tom que misturava surpresa e provocação. Lívia o encarou com absoluto controle. Não vim discutir o passado, declarou. Vim apresentar minha decisão. Os membros do conselho trocaram olhares. Kael franziu o senho. E qual seria? Perguntou ele. Lívia abriu a pasta sobre a mesa e distribuiu algumas cópias das páginas originais de seu projeto. Este projeto nasceu de algo que a empresa nunca entendeu completamente. Ele não é apenas um investimento. É uma ponte entre as pessoas de Miravale e oportunidades reais de crescimento. Algo que sempre acreditei. Algo que por muito tempo permiti que fosse engavetado, porque eu mesma não tinha condições de continuar. Kel sorriu com ironia. Lívia, isso não é mais viável. Tentamos adaptar suas ideias. Fizemos o que era melhor para todos. Ela o interrompeu com voz firme. Não fez o que era melhor para todos. Fez o que era conveniente para você. A sala ficou em silêncio absoluto. Até o ar pareceu parar por um segundo. Kyle recuou levemente. Você está me acusando. Estou afirmando, respondeu Lívia. Você tirou algo que era meu porque sabia que eu não conseguiria lutar naquele momento. Aproveitou minha fraqueza. Mas isso acabou. Os conselheiros observavam com atenção, alguns com admiração discreta. Quero este projeto de volta, disse ela. Quero liderá-lo. E quero que as decisões futuras passem diretamente por mim. Cale se inclinou para a frente, irritado. Você não está em posição de exigir nada. Lívia manteve a postura. Estou exatamente na posição que sempre estive. A diferença é que agora lembram disso. Um dos conselheiros, uma mulher experiente chamada Mara Velin, se pronunciou. Lívia tem razão. O projeto sempre foi dela. E, se está pronta para reassumi-lo, acho sensato permitir. Outros concordaram. Kael, percebendo que estava perdendo a discussão, lançou um olhar frio para Lívia, mas ela não desviou. Pela primeira vez, não havia medo em seu olhar. A reunião terminou com a decisão oficial de devolver a liderança do projeto a Lívia. Enquanto todos saíam da sala, ela permaneceu ali por alguns instantes, respirando fundo, sentindo a energia que percorria seu corpo. Não era força física, era força emocional. Ronan entrou momentos depois, aguardando sua autorização para se aproximar. Como foi? Perguntou ele. Lívia ergueu o rosto. Havia emoção em seus olhos, mas não fragilidade. Foi libertador, disse ela. Eu me recuperei de algo que pensei ter perdido para sempre. Ronan assentiu, com tranquilidade. Não recobrou. Reconstruiu. E isso é muito maior. Lívia sorriu. Um sorriso novo. Um sorriso que parecia vir de um lugar genuíno e renascido. E sabe, disse ela, quando você disse que ia me devolver a vida, eu pensei que era arrogância. Agora percebo que você nunca quis me devolver nada. Quis me lembrar do que ainda existia em mim. Ronan segurou o olhar dela,
com respeito e admiração. Esse sempre foi o objetivo, disse ele. Você só precisava enxergar o que já estava aí. O silêncio que se seguiu não era o mesmo dos últimos meses. Era um silêncio que acolhia, um silêncio cheio de possibilidades. Ronan, disse ela, com tom suave, acho que estou pronta. Para o quê? Perguntou ele. Para viver, respondeu. Do jeito que for possível, do jeito que eu puder construir. Ele sorriu de forma leve. Então vamos viver, disse ele. Um passo por vez. Lívia assentiu, sentindo o coração aquecer de forma inédita. Era como se a luz, finalmente, encontrasse espaço para atravessar tudo aquilo que estava quebrado, iluminando novos caminhos. E naquele momento, o Solarhalden deixou de ser apenas um lugar de memórias dolorosas. Tornou-se um lar onde a vida, finalmente, renascia.